Fire Requiem! Voltamos a falar da saga no metal do inferno. E hoje vamos cumprir a segunda metade do volume 3, Requiem, o Clube do Fogo do Inferno. Lembrando, o Gibify ele vai pela álbum original da França. E hoje estamos no sétimo álbum, As Irmãs do Convento de Sangue, publicado em 2018. Acho que eu já comentei disso lá no primeiro programa, né? Que o original mesmo foi publicado lá 2004, 2006, né? Mas aqui a gente está seguindo a Glenar porque este formato da Mythos segue o formato da Glenar. Pois bem, As Irmãs do Convento de Sangue. Voltamos, né? Sempre com um flashback de início, onde mostra o nosso querido Túrin conseguindo realmente o martelo de poder dele, né? Que dá o seu nome de Túrin. Na outra história a gente tinha visto como ele morreu, né? E aqui a gente vê que ele estava enfrentando, assim, povos egípcios. Cara, esse desenho do Ledroá, cara, ele deixa as burcas, né, egípcias tão maneiras, assim, tão motherfuckers. Mas enfim, ele trai, né, todos os seus comparsas. Eles acham a Arca da Nova Aliança e só ele sabia que quem cultuasse Satã poderia empunhar o martelo de Túrin. Por isso que tá todo mundo morrendo, menos ele, e ele solta o cuspão na cara de todo mundo. E voltamos ao presente, onde o Requiem tava invadindo, né, o convento das Irmãs de Sangue, que eu falei pra vocês que eu gostava muito, né, do grafismo, porque dava pra ver que as irmãs estavam ali, né, se misturando com a arquitetura do convento. E o Requiem vai entrando. E, gente, quando ele chega, né, na sala das esposas de Drácula, né, que elas não levaram ainda a primeira mordida de Drácula. Lembra, né? Em Ressurreição tem tipo uma prima nocta, né? Onde o Senhor do Feudo também dormia com a esposa do vassalo. Aqui o Drácula dá a primeira mordida em todas as refeições, por assim dizer. E ele chega lá na sala das moças e quem tá lá? O nosso Sabre! Eu adoro esse personagem, cara. Ele tava lá já dando um chamego nas esposas do Drácula. Já ia roubar as esposas do Drácula pra ele. Mas as irmãs impedem, né? As irmãs de sangue entram e falam: agora a gente vai foder vocês, seus traidores. E elas falam assim: ó, a gente vai injetar isso aqui no cu de vocês. O que gera uma cena muito foda, assim, porque o Requiem fala: não, eu vou lutar por Rebeca. Daí o Sabre fala: e eu vou lutar pelo meu rabo. Meu Deus, Requiem é muito louco. Dito isso, a gente volta, né, para as negociações de Drácula com o Reino de Distopia. Lembra, eles estavam negociando o ópio negro, então o Drácula está encontrando com a Rainha de Distopia. Continuando todo aquele ritmo de aquela imagem, né, todos aqueles signos da Grã-Bretanha medieval. Tanto que essa mulher parece muito uma Rainha Elizabeth, uma rainha, né, da Grã-Bretanha. O coque da cabeça dela, né, tinha aquelas perucas brancas, né, medievais da Inglaterra vitoriana, né, que tem esse nome por causa da Rainha Vitória. E daí não é uma peruca, né, são cobras brancas, né, ela é tipo uma medusa que usa as cobrinhas para fazer aquelas perucas dos tempos vitorianos. E para comemorar um negócio bem fechado, né, pelo ópio negro, eles montam as justas, né? Aqui fica bem Game of Thrones, né? Então eles mandam, né, os seus cavaleiros, um vampiro todo trajado numa armadura contra um draconiano em cima de um velociraptor gigante, assim. Aparentemente os guerreiros de Drácula levavam um pau, até que o Drácula chamou a Lady Demona, Cláudia Demona, né? E ela montava o Torquemada,
o lobisomem mais poderoso e maior que existe, né? Muito foda. E ela dá um pau nos cavaleiros distopianos, assim. Muito, muito motherfucker. A batalha se segue lá no Convento de Sangue. O Requiem morre, minha gente. As irmãs, elas eram guerreironas, assim, mas o Requiem e o Sabre davam conta. Mas daí chegou a Reverenda, a Grã-Mãe Reverenda, que era tipo um colosso, assim, tipo um tanque, uma mulher tanque. Ela é gigante e o corpo dela é feito de metal e ela tem vários artifícios que brotam não sei da onde. Ela despedaça o Requiem. O Requiem morre, minha gente. Aqui daí volta uma cena, né, onde o Requiem compartilha na sua alma junto com o Turing, né? Eles conversam lá, ó, se você não deixar eu sumir a controle, a gente morre. E o Requiem meio que tem que ceder. Me lembrou muito assim Jujutsu Kaisen, Bleach, sabe? Também Naruto, que tem, você tem um demônio interior e você tem que fazer um pacto com o seu demônio interior pra assim libertar ele, liberar ele, senão o pior vai acontecer, né? Libertar o demônio já é um pouco ruim, mas se não libertar é pior ainda. E é isso que acontece. O Turing toma conta e consegue remendar os pedaços de Requiem. E ele mete o sacode nesse convento, que é muito doido, cara. O Turing é um guerreiro muito versátil. Ele não luta só com a espadinha assim do Requiem. Ele pega machado, ele pega tudo, ele pega metralhadora e ele consegue dar um sacode na mãe reverenda com uma bazuca assim destruindo dela. E a gente daí vê que dentro da armadura era controlada por um feto. Lembra que o mestre Cryptos, ele é um bebê, porque ele ficou tão velho em ressurreição que ele foi agredindo até um bebezinho. Essa mulher aqui, no caso, é mais velha ainda que o Lord Cryptos, que ela virou um feto. E é ela que estava dentro da armadura. E o Turing esmaga ela com... Só que o Turing, ele é muito mais sádico, gente. Tinha uma freira lá, prostrada de quatro, ele já ia comer o corpo dela, assim. Comer, digo comer mesmo, fudeu o fioco dela, assim. E o Requiem não deixa. Porque eles descobrem que a Rebecca está nos confins junto com a porra do Otto, o amigo do Requiem. Ele que capturou a Rebecca e levou ele para os seus aposentos. Então o Requiem tem que voltar ao controle. Ele usa uma magia assim para se transmutar lá naquele cômodo como um fantasma e põe um machado na cabeça do Otto e jogando ele numa fogueira. E esse volume vai terminar com o Otto saindo assim da fogueira sem pele, porque ele queimou pra caralho. Queimou assim, não sobrou nada de pele, ele tá só no vivo assim, falando: filho da puta, Requiem, agora você vai ver. E termina assim, dando um tease do próximo confronto que vai ter. Gente, eu gosto muito desse volume, assim. Tanto que a gente tá vendo, assim, realmente a história caminhar. Diferente do outro, né? Que foi tipo quase que um põe as peças no lugar. Aqui, realmente, a parada anda, assim. Porque, além do Requiem estar buscando a Rebecca, né? E a gente achando ela, de fato, a gente agora sabe o paradeiro dela. A gente tem esse... A gente sabe muito mais sobre o Turing, né? Antes era uma coisa muito vaga. Tipo, porra, o que é esse Turing? Agora a gente sabe que eles conseguem se comunicar. E também o mundo, o universo, ele cresce, minha gente. Cresce muita gente, né? A gente sabe mais dessa distopia. A gente até pode colocar como se Dracônia fosse até uma época medieval do sul da França, né? Com o seu Lorde Feudal sendo o Drácula, né? Que tem seu castelo, tem os seus guerreiros, né? Eles têm as suas naus, né? De navegação. Então segue muito essa época medieval ali do sul da França, né? Até Transilvânia um pouco ali, né? No leste europeu. E os outros reinos, né, eles também seguem uma parada medieval, só que pegando de outras culturas, como a Grã-Bretanha, né? A gente tá vendo que tem muito da Grã-Bretanha, né, um pouco da Escócia também, nesses lords de distopia, né? E o que eu acho muito legal, recheia o universo muito bacana. E aqui também, né, além do confronto do Requiem com o Otto, né, que fica meio que tease, assim, os próximos capítulos vai ter esse quebra-pau. Também o Drácula, ele pagou pelo ópio negro e vazou. E quando a rainha foi ver o dinheiro, estava marcado com a cara dela. Ou seja, era ouro de distopia. Ou seja, Drácula roubou o ouro de distopia, vazou, pegou, deu a volta e voltou para pagar pelo ópio negro com o próprio ouro. Então o Drácula até manda uma mensagem assim, ó, tipo, quando vocês quiserem negociar com a gente, com o nosso próprio ópio, né?
cuidado, porque a gente vai queimar os teus cofres, roubar teu dinheiro e pagar você com esse próprio dinheiro, né? O que eu achei muito legal, porque além de deixar assim o Drácula não é um cara que só é porradeiro, ele é assim cínico, também vai dar um tease assim de uma próxima guerra. A rainha assim fala promete, isso é guerra, seu filho da puta. Agora a gente vai guerrear. Então a história tá indo para dois caminhos, né? Dois caminhos paralelos. O Requiem tentando salvar a Rebecca, né, de um ardil, quanto uma guerra entre dragões versus vampiros. Então a gente termina esse terceiro volume meio com a sensação que a história só tá começando. Isso eu disse um pouco lá no final do volume 2, porque meio que tinha um final certinho. Parecia mesmo que o Pat Mills tinha planejado para 5 tomos, né, 5 álbuns, porque ele salvou a Rebecca, eles estavam dormindo junto, né, e tudo tinha meio que acabado. Aqui a gente revê mesmo. Eu reclamei um pouco no álbum anterior, né? Que parecia mesmo que ele estava reciclando algumas coisas. E realmente eu acho que ele acha o caminho daí no final desse volume 3. A gente vê que ele realmente reciclou assim e falou: ah, eu acho que eu vou mandar essa história para estes outros lugares aqui. Pode parecer um pouco de barriga de início, né? Principalmente com essas narrativas, vamos dizer assim, europeias, né? Cheio de paratexto, cheio de diálogo dispositivo, mas milhões de diálogo dispositivo que pode dar esse tom, né? De encher linguiça. Mas no final, quando você olha de cima, parece que realmente o Pat Mills tem uma coisa assim pra encaixar nessa história. Mas a gente só vai saber disso quando eu comentar os próximos volumes! Mas isso a gente se vê lá. Se você quiser comprar este volume, tem um link para você comprar aqui no post deste podcast. Se você não se interessou, pelo menos deixa seu like, comente, avalie a gente aí. Onde você estiver ouvindo, tem muita... Eu nem sei onde a galera ouve a gente, porque é muito lugar, né? Então, por favor, nos avise de onde você estiver nos ouvindo e deixe a sua opinião também. Você acompanhou Requiem até estes volumões aqui da Mitos? Mas a gente se vê na próxima e falou!